Bem, antes de começar o vídeo, vou falar para vocês que essa escala que eu estou fazendo aqui ela é improvisada, então o microscópio ele não vem com escala própria. Eu peguei uma régua e peguei um espaço de 1 milímetro e estou baseando nisso. Não vai ser ideal, mas dá para ter uma escala de grandeza do tamanho dos abrasivos que a gente vai ver. Então, aqui tem um fio de cabelo e, de acordo com pesquisa, espessura geralmente 70 mais ou menos 20 tá, microns, e tá batendo aí, então acho que tá valendo a escala. Várias surpresas na, na microscopia. Primeira, a Mundial 120, uma grande variabilidade no tamanho da partícula de pedra para pedra. Então, essa aqui é uma pedra que eu tenho da 120, e essa aqui também é uma Mundial 120. E como vocês podem ver, praticamente quase o dobro, né? O tamanho da Brasil, de um para outro. Bem significativa a diferença. E essa aqui com os grãos maiores também tem é bem mais friável. Essas pedras baratas, todas elas são boas na capacidade de corte, mas tem uma variabilidade grande em como elas se comportam. Algumas retêm água, outras não retêm, umas são duras, outras são mais macias. Mas seja como for, ela corta bem. Aqui, a Carborundum 120, só que eu usei para desbastar madeira, então tá toda entupida. Depois eu tenho que limpar isso daí. Aqui, próxima surpresa, Mundial 220. Vocês podem ver as duas pedras parecidas, sendo que essa segunda um pouquinho mais fina do que a primeira, e todas duas mais finas que a Carborundum 320. E isso justifica uma característica que a gente percebe na prática. A velocidade de corte da Carborundum 320 ela é maior do que a da Mundial 220, e o fio da Mundial ele é mais suave do que o da Carborundum. Então, porque realmente está invertido isso daí, por algum motivo. Não tem uma correlação boa de grit uma com a outra, né? Aqui, a King 300. Essa aqui, a Fênix Laranja. Tem algumas coisas diferentes nela. É que uma é que eu não vejo a borda dos abrasivos tão bem definida quanto das outras pedras. E essa pedra ela tem um comportamento diferente das outras, no sentido de que ela é uma pedra extremamente dura e difícil de remover o material dela. Acredito que ela tem um grau de sinterização maior, né? Ela foi aquecida e ele fusionou, né? Acredito eu, né? Ele está parcialmente fusionado, os abrasivos, e com isso forma uma matriz mais resistente do que na Carborundum e na Mundial. O tamanho em si das partículas é parecida com o da King 300, mas o comportamento da pedra parece um grit maior. Então, o comportamento dela, o grit relativo, está mais para um 600, 800 do que para um A300. Aqui, a Ananil é 1000. E o aspecto do grit parecido com a King 1000. E batendo isso uma com a outra, na prática também a performance do grit relativo parecido. Surpresa, essa Naniwa 3000, que o grit não parece ser menor do que o da 1000. Sinceramente, parece até maior, mas na prática suaviza. Então o grit relativo bate. Mas não deixa de ser uma performance estranha. E aqui, a King 6000, que parece ter uma superfície bem mais suave do que a 3000, mas que na prática ela não atinge o mesmo nível de potência do que a 3000. Isso é uma coisa muito estranha, porque é uma pedra super dura,
não libera muita partícula para impactar, mas se você afia ela em edge leading, ela tem a mesma potência de corte que uma pedra 1000. E isso é muito estranho, sendo que a potência de corte na Nani ou a 3000 acaba sendo maior do que essa. E não, isso foi a experiência que eu tive, e o Todd também. O Todd também teve essa impressão de que a King 6000 não alcança uma potência de corte tão boa em edge leading. Isso vai ter uma certa importância para navalha, e em outro vídeo eu comento isso com vocês. Essa aqui é a Rihu 15000. Por aqui parece realmente uma superfície suave, batendo com grit relativo, mas tem uns problemas sérios, que são essas rachaduras na superfície. Ela vem trincada e acumula metal do lado, você percebe que isso está afetando, né, o desbaste na faca, e possivelmente por causa disso que estava com dificuldade de raspar cabelo naquela faca. Surpreendentemente, na peixeirinha raspou bem, então ainda difícil de entender, mas provavelmente alguma interação com essa rachadura aí. A olho nu não parece. Essa aqui é a imagem, aonde tem essas listras mais escuras, é onde estão essas rachaduras. O outro lado da pedra não aparece nada, não dá pra ver, porém ele também tá com rachaduras, só não tem como ver isso a olho nu. Esse lado aqui nunca foi usado, como vocês podem ver, até mais claro, e já com rachadura. Uma pena, porque a pedra realmente tem uma baita velocidade de corte, né? E vindo assim, fica difícil de recomendar elas. Aqui a gente tem a pasta marrom sobre madeira. E uma grande surpresa, porque é uma pasta que dá um certo polimento, fica um grit relativo próximo de uma 3000, de uma 6000, mas tem uns baita de um grão gigante aí de 50 microns, uma grande variabilidade, vai de aí, sei lá, 5 microns até 50. Então, não é à toa que eles escondem o jogo em relação ao grit, porque se eles falarem isso, ninguém vai acreditar que essa pasta serve para polir, né? Então ela realmente suaviza o fio, apesar do que a gente está vendo aí. Nos stropes, o material do strop ele influencia muito no resultado do grit relativo, às vezes mais do que a própria pasta. E isso é uma coisa que o Todd observou no estudo dele, eu já mencionei em um vídeo anterior, vou postar esse link do strop nos comentários. E aqui acho que é a mesma coisa. A madeira ou o couro, ele, por ser mais maleável do que uma pedra, esses abrasivos não penetram tanto na matriz do aço, né? Acaba penetrando na própria madeira ou no próprio couro, em vez de penetrar no aço, e não forma aquela trilha de deformação que uma pedra com um grit desse tamanho causaria. A afiação em si acaba sendo mais com as rugosidades do abrasivo do que com o abrasivo em si. Bem, é claro que nem sempre vai ser isso, né? Isso daí é uma forma de tentar explicar isso, né? De como que isso acontece. Bem, o fato é que, apesar dessa pasta ter um aspecto mais parecido com uma pedra 220 do que com uma pedra 6000, isso daqui suaviza o fio sim. E para quem quiser, tem um vídeo das gambiarras mostrando qual o fio que resulta desse material aqui. E aqui, papel com a pasta preta. E nessa pasta preta aqui eu usei uma forma diferente, então eu não dissolvi ela em óleo, eu só apliquei como bastão e passei a mão, removi os grãos maiores que eu senti que tinha para suavizar, e apesar da pasta preta ter um grit teoricamente mais baixo, no strop que eu apliquei acabou sendo um grit mais fino,
o que é bem surpreendente, né? Então, mais uma vez, né? O material ele responde muito à forma que você prepara e ao meio, e isso acaba gerando uma variabilidade grande, coisas que a gente não iria esperar, mas que funciona. Pastinha preta no, no strap de garrafa com papel, deu um baita fio lá no vídeo. Então, tem aí o vídeo das gambiarras para quem tiver interessado também. E por hoje é só. Falou!